Olá pessoal, eu sou Stefano Tremé, cofundador da Musa Capital, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre os FIINFRA, Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura. Essa classe de ativos está dando o que falar, é uma classe de ativos recente dentro do mercado financeiro e a gente achou interessante trazer esse conteúdo aqui para vocês. Antes da gente começar, por favor, deixe seu like aqui no vídeo, ative o sininho para que você possa ser notificado dos novos conteúdos que a gente for divulgando aqui no nosso canal. Feito isso, pessoal, vamos começar? Então, bora lá! Fundo de Investimento em Infraestrutura, ou melhor, Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura, os FIINFRAs. É uma classe de ativos recente, foi criada em 2019 pelo governo, com o intuito de cada vez mais facilitar o acesso às empresas de recursos para que possam as empresas então fazer investimento em infraestrutura básica brasileira. Os fundos de investimento em infraestrutura, os FIINFRA, eles têm o foco de captar recursos e que esses fundos então vão destinar esses recursos que foram captados para o setor de infraestrutura brasileiro. E aí quando a gente fala de infraestrutura, a gente está falando do setor relacionado à energia elétrica, então financiar projetos atrelados à captação, distribuição, transmissão de energia, projetos atrelados ao setor de saneamento, seja a questão de realmente tratamento e distribuição de água ou até mesmo a questão relacionada a tratamento de esgoto. E também a parte toda da infraestrutura, construção de rodovias, pontes, viadutos, estradas e tudo mais. Então, basicamente, os FIINFRA têm essa estrutura. Eles são muito parecidos com os fundos de investimento imobiliário de papel. Os fundos de investimento imobiliário de papel, qual que é a grande ideia deles? Captar recursos para o setor imobiliário e, obviamente, comprar dívidas, créditos atrelados ao setor imobiliário e financiar a expansão do setor imobiliário. O FIINFRA ele tem a mesma ideia, o mesmo objetivo, só que com o setor relacionado à infraestrutura. Qual que é a diferença, basicamente, dessas duas questões, do fundo de investimento imobiliário e do FIINFRA? É a questão de para onde o teu recurso está sendo destinado. No FIINFRA é relacionado à parte de realmente infraestrutura básica do país, que o país obviamente precisa cada vez mais se desenvolver nessa área, e o fundo de investimento imobiliário vai destinar o recurso, o capital ao setor imobiliário. Já era possível antigamente investir nesse setor de infraestrutura através de fundos de crédito privado, que tinham um intuito semelhante, e também era possível através de FDICs. O governo quis então expandir o setor, quis expandir a possibilidade de investimentos no setor e também permitir então que esses fundos fossem expostos, tivessem então seus tickers negociados em bolsa. A grande vantagem dos FIINFRAs é estar listado também em bolsa. Eles têm o ticker com final 11, muito similar aos fundos de investimentos imobiliários, e tem até gente que se confunde, o que é um fundo de investimento imobiliário, o que é um FIINFRA. A grande diferença está, como eu falei antes, para onde o recurso está sendo direcionado. Um vai para o setor imobiliário, outro vai para o setor de infraestrutura, mas também há alguma diferença especificamente em relação à forma como o produto, como o fundo ele é gerido e constituído, e também os benefícios fiscais. A questão específica da gestão, ela, obviamente, um fundo de investimento em infraestrutura, um investimento que a gente faz no setor de infraestrutura, ele sempre tem um foco de mais longo prazo. Porque, obviamente, uma questão de construir uma hidrelétrica, construir uma estrada, não é algo que gera retorno de tão curto prazo, não gera capital tão em curto espaço de tempo, diferente de um empreendimento imobiliário, que eu posso construir um prédio, a região valorizar, ou vender, enfim, e ter um grande ganho em curto espaço de tempo, relativo curto espaço de tempo. Já o fundo de investimento em infraestrutura são projetos de 20, 30, 10 anos pelo menos, então ele tem essa questão de ser com um prazo um pouco mais alongado. Então, assim, quando a gente também é a longo prazo, a gente também está alongando um pouco o nosso risco, aumentando um pouco o risco. Então, eu diria que se a gente pudesse, em geral, obviamente que há exceções de cada fundo e tudo mais, mas eu diria que, em geral, os fundos de investimento em infraestrutura eles têm um pouco mais de risco do que os fundos de investimentos imobiliários, em média. Obviamente que cada caso é um caso, cada fundo é um fundo, eles têm, então, carteiras diferentes que a gente deve analisar sempre a carteira de cada fundo. Além disso, os fundos de investimentos imobiliários, eles têm basicamente, na sua grande maioria, duas subdivisões. Existem algumas outras, mas as duas principais subdivisões são fundos de tijolo e fundos de papel. Fundos de tijolo compram galpões logísticos, compram prédios comerciais, enfim, compram estruturas físicas e rentabilizam os seus cotistas através do aluguel desses espaços.
Os fundos de investimento em papel, o que eles fazem? Eles compram dívidas ou financiam, então, o setor imobiliário na parte financeira, eles não têm uma propriedade, não têm um prédio físico, então ganham através desses prédios, desse recurso que está sendo financiado. O fundo de investimento em infraestrutura, ele mais se atrela, ou seria mais parecido especificamente com um fundo de papel, de investimento imobiliário. Então o FINFRA ele também é como se fosse relacionado a crédito, a dívidas, especificamente tu não vai comprar uma parte de uma hidrelétrica, Então acho que isso também é importante dizer. Além disso, diferente dos fundos de investimentos imobiliários, que tem a obrigação de distribuir até 95% do seu lucro caixa mês a mês, os FINFRA não têm essa obrigação. Então, se o fundo de investimento imobiliário ele vai ter uma obrigação de um fluxo de caixa quase que mensal, se ele estiver dando lucro para o seu cotista, pagando dividendos, o FINFRA não tem essa obrigação. O que a gente vê é que os fundos eles acabam pagando de forma constante os seus cotistas, mas não tem uma obrigação legal que os faça fazer isso. Assim como nos fundos de investimentos imobiliários, o dividendo ele é isento de imposto de renda, no FINFRA acontece a mesma coisa, você não vai ter que pagar imposto de renda sobre esse dividendo que você está recebendo. A diferença é que no FINFRA você tem isenção sobre o ganho de capital, diferente do fundo imobiliário. No fundo imobiliário, se você compra uma cota de um fundo a R$100, essa cota vai a 110, você vai ter que pagar imposto de renda sobre esses 10% que valorizou. Já no FINFRA isso não é necessário. No FINFRA você tem isenção também, o governo quer incentivar, obviamente, o setor de infraestrutura, ele então forneceu isenção ao ganho de capital que possa ter nas cotas que estão sendo negociadas. Então acho que essa é um grande atrativo especificamente do FINFRA. Em geral, pessoal, acho que dentro de uma carteira, de um portfólio que quer ter essa questão de um rendimento mensal, quem está querendo não mais focar 100% na questão de acúmulo de capital, no acúmulo de patrimônio, que quer já ter uma renda passiva, que quer já ter um fluxo de caixa entrando de tempos em tempos ou mensalmente, os fundos de investimento em infraestrutura, os FINFRA, podem ser então uma alternativa interessante de se compor dentro de um portfólio, junto com fundos de investimentos imobiliários, junto com os FIAGROS, então assim, junto com empresas pagadoras de dividendos. Então acho que é uma classe interessante, obviamente, de ativos a ser estudada e se cogitar então a implementação dentro dos portfólios. Eu acho que esse mercado está crescendo, nos últimos anos a gente viu o lançamento de vários fundos de investimento em infraestrutura e acho que isso aqui imagino que vão crescer cada vez mais, Então o setor está bem aquecido, É uma classe de ativos, como eu falei, recente, foi criada recente em 2019 e a gente vê como uma oportunidade interessante de também diversificar mais o portfólio de crédito, incluindo essa parte específica dos fundos de investimento em infraestrutura. Pessoal, espero ter esclarecido como é que funcionam os FINFRA. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, escrevam nos comentários, digam o que vocês acharam do vídeo nos comentários. Vai ser um prazer poder interagir e responder com vocês. E também fica o convite para acessar o nosso site www.musacapital.com.br. Lá no nosso blog vocês vão conhecer o artigo que eu fiz sobre os FINFRA e mais uma série de outros conteúdos, além dos outros vídeos do nosso canal e também dos serviços de consultoria de investimentos que a gente presta aqui na Musa Capital, tá certo? Agradeço a atenção até aqui, não esquece do seu like, de se inscrever no canal e até a próxima. Tchau, tchau!